A paz do Senhor, igreja. Deuteronômio capítulo 17, versículos do 18 ao 20. É a leitura diária referente ao domingo, referente à quarta lição da nossa revista da Escola Bíblica. Amém? Vou ler aqui. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então o Senhor aqui nesse capítulo deixa alguns mandamentos para o rei que no futuro a nação iria pedir para si. Então ele deixa alguns ensinamentos de como esse rei deveria se comportar. Por exemplo, o Senhor diz, alguns versículos para trás, que ele não deve se multiplicar para si cavalos, não deve ter muitas mulheres, não deve multiplicar para si ouro. Ele tem que ser um rei de dentro do povo, não pode ser estrangeiro. Então, Deus termina aqui dizendo que tudo isso é para que o coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se afaste desse mandamento. Então, ainda que o Senhor eleve alguém a um cargo importante dentro da igreja ou até mesmo na sociedade, isso não pode subir ao coração, porque isso não agrada ao Senhor. Então, nós temos que ser pessoas humildes, porque até um rei que tinha maior honra dentro de Israel, o Senhor orienta para que o coração dele não se eleve sobre os outros irmãos. Então, o que nós vemos hoje em dia são verdadeiros impérios, homens magnatas da fé, homens que andam acompanhados de seguranças fortemente armados, homens que viajam de jatos particulares, tudo isso à custa das ovelhas. Então isso não é bíblico, Deus não se agrada disso. A palavra do Senhor diz: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, ele nunca pode deixar de ser humilde. Ele tem sempre que ser humilde para que isso não se eleve no coração dele e ele passe a se achar superior a outra pessoa, ao seu irmão mais próximo. Basta nós seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, mas ele era humilde. Então, isso é o maior exemplo para nós. Ele disse que nós devemos aprender dele que ele era manso e humilde de coração. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.